Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e ilustres telespectadores da TV Câmara, há pouco houve uma sessão solene lá no Senado, uma sessão solene conjunta em razão do Dia do Aviador. Foi uma justa homenagem a todos os aviadores brasileiros, os aviadores civis que transportam pessoas em segurança pelos céus do nosso Brasil e para o exterior, ou transportam riquezas, os aviadores militares da Força Aérea, do Exército e da Marinha que preservam a nossa soberania. E é claro que eu não pude deixar lá de lembrar os bravos aviadores militares das forças estaduais que, principalmente em suas aeronaves de asa rotatória, estão aí hoje por todo o país a preservar a ordem pública com grave risco de vida. A prova de que existe esse grave risco de vida, mais uma vez, é o episódio acontecido no estado do Rio de Janeiro, em que um helicóptero da Polícia Militar foi simplesmente abatido pelo fogo inimigo. Inimigo não é outra palavra que se pode usar em relação a criminosos fortemente armados que têm esse poder de fogo e que têm arrogância suficiente para executar esse fogo, derrubando uma aeronave de patrulha. No último discurso que fiz a esse respeito, senhor presidente, senhores e senhores deputados, eu havia mencionado o nome de 2 policiais militares, mas depois do meu discurso, o terceiro veio a morrer em razão das queimaduras. Nós choramos, portanto, a morte dos soldados Marco Standler Macedo e Dinei Canizarro de Oliveira e do cabo Iso Gomes Patrício, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E temos ainda hospitalizados os 2 oficiais aviadores da Polícia Militar, o capitão Marcelo Vaz de Souza, queimado, o capitão Marcelo Mendes, atingido por projéteis de arma de fogo, o cabo Anderson Fernandes dos Santos, queimado. Vamos erguer o nosso pensamento em oração a esses bravos, mas vamos lembrar também que aqueles humildes soldados, para uma missão tão difícil, tão árdua, de tão grave risco de vida, recebiam o quê? E não sabe se voltam porque saem em defesa da sociedade, em defesa da pátria, em defesa de seus concidadãos, em defesa de pessoas que talvez nem conheçam. E é preciso também comentar quais são as causas desse problema, por que é que existe esse crime organizado tão armado e tão forte lá no Rio de Janeiro, especialmente nos morros. As causas, evidentemente, são a raiz. É a cooptação da juventude pobre da periferia pelo crime organizado, para servir de carne de canhão, e esses moços também morrerem trucidados nos embates do próprio crime entre os 14 e os 24 anos de idade, ou até mesmo nos confrontos com a força policial, o que é algo altamente indesejável para o país. Mas o tráfico existe porque existe o mercado, e eu volto a colocar a mão nessa ferida. A nossa lei trata de apadrinhar o usuário de entorpecentes, o consumidor de entorpecentes. É certo que ele precisa de tratamento quando ele procura tratamento, quando ele busca o tratamento, mas quando ele fica folgadamente na vida hedonista do consumo, ele tem que ser responsabilizado. E é preciso dizer que esses usuários hedonistas têm o sangue desses policiais militares em suas mãos, do mesmo modo que o bandido que disparou a arma ou as armas que derrubaram aquele helicóptero. Essa é uma verdade que tem que ser gritada desta tribuna com todas as forças. E é preciso que o Estado do Rio de Janeiro continue sim com a sua política, que eu aprovo, não que eu morra de amores pelo governador do estado do Rio de Janeiro, mas a política de segurança pública, de enfrentamento e de combate ao crime organizado é necessária. Ela só tem um equívoco: é preciso que a força policial ocupe, embora de modo mais militarizado do que nós gostaríamos, aquelas áreas desagregadas, e que venha atrás da força policial todo o restante do estado do Rio de Janeiro, todo o restante do poder público, principalmente a educação, a saúde, a promoção social, o socorro às populações carentes, para afastar o perigo do Estado paralelo, para impedir que o traficante de entorpecentes seja o bonzinho de plantão, seja o governador paralelo que atende às carências da população. E eu peço para concluir, senhor presidente, mais um minuto, seja o bonzinho que atende às carências da população. Essa ocupação virtuosa, permanente, sustentada pelo poder da força policial, é o modo de resolver o problema, porque sufocará o tráfico de entorpecentes naquelas localidades desagregadas que poderão, mais em breve, com muito investimento, ser recuperadas sob todos os pontos de vista, incluindo o urbanístico e ambiental, que são um problema extremamente sério, e poderão, portanto, reconduzir o Rio de Janeiro
à condição de cidade maravilhosa, constante da famosa música do cancioneiro popular brasileiro. E deixar de nos causar essas preocupações também no Concerto Internacional, que olha agora para o Rio de Janeiro, eleito como sede da Olimpíada de 2016, e fica em dúvida se haverá condição de segurança pública para a boa execução tranquila das Olimpíadas. É preciso decisão governamental, combater o crime sem quartel, parar de passar a mão pelos usuários de entorpecentes, endurecer a lei. Muito obrigado por sua atenção.